Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química no YouTube, o canal Sala da Química. Galerinha, passando aqui para nós termos mais uma aula da nossa mega sequência de revisão de Química para você arrebentar na prova do Enem. E o tema da aula de hoje, meus queridos alunos, sem dúvida nenhuma, é o assunto da Química que mais é cobrado na prova do Enem. O nome dele, estequiometria. Se você tem dificuldade nesse assunto, fica comigo nesse vídeo até o final que a gente vai fazer uma revisão bem bacana desse assunto, hein? Vem comigo! Galerinha, quando a gente fala de revisão de estequiometria, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de fazer isso é com base em exercícios. Eu selecionei um determinado número de questões para a gente tentar passar por todos os vários tópicos da estequiometria para que você possa lembrar aquilo que você estudou ao longo do ano. Vem comigo para a primeira questão. Nesse primeiro exercício, quero fazer uma revisão básica com vocês de tipos de fórmula. A primeira questão que eu separei, o enunciado dela diz o seguinte: a fórmula do composto que encerra 28% em massa de ferro, 24% de massa em enxofre e 48% em massa de oxigênio temos aqui na alternativa A, FeSO4, na letra B, Fe2SO4 na letra C, Fe3O4, na letra D, FeSO3 e na letra E, Fe2S3. Como é que nós vamos desenvolver esse tipo de questão, meus queridos? Vamos lembrar? Primeiro passo é nós considerarmos que essas porcentagens em massa de cada elemento representam a massa deles para cada 100 gramas da substância. Lembrando que porcentagem é como se fosse para um todo de 100 gramas. E levando em consideração que essas porcentagens representam as massas individuais de cada elemento, nós devemos calcular o número de mols de cada um deles, dividindo essas massas pela massa da tabela periódica, pela massa molar. Começando aqui a nossa continha, meus queridos, o elemento ferro, começando aqui pelo ferro, eu vou pegar a porcentagem que a questão deu do ferro, 28%, e vou dividir pela massa do ferro na tabela periódica, como se eu estivesse efetuando o cálculo do número de mols, massa dada pela massa molar. O resultado dessa conta, meus queridos, vai dar 0,5. Então é como se essa substância que eu estou buscando a fórmula dela tivesse meio mol de ferro. Vamos fazer agora a mesma coisa para o segundo elemento na sequência, que é o enxofre. O enxofre, pegaremos a porcentagem em massa dele, que a questão falou, no caso aqui 24%, e vamos dividir por 32, que é a massa do enxofre na tabela periódica, mais uma vez como se eu estivesse calculando o número de mols, massa dada pela massa molar. O resultado dessa operação matemática vai dar 0,75 mols do elemento enxofre. E agora, por último, para o nosso amiguinho oxigênio, nós vamos pegar a porcentagem que a questão deu de oxigênio, veja aqui, 48% em massa de oxigênio, e vamos dividir pela massa do oxigênio na tabela periódica, que é 16. 48 sobre 16, eu tenho 3 mols de oxigênio. Muito bem, meus queridos. Meio, 0,75 e 3. Quero lembrar vocês o seguinte, teoricamente falando, esse aqui seria o número de mols de cada elemento na fórmula dessa substância. Para você que estudou ao longo do ano, você deve saber que esses números que aparecem aqui nas fórmulas das substâncias, os chamados índices de atomicidade, eles podem também designar o número de mols de cada elemento por mol da substância. Para você que não entendeu muito bem, deixa eu falar aqui num linguajar mais simples. Para cada 1 mol de Fe3O4, é como se nós tivéssemos 3 mols do elemento ferro e 4 mols do elemento oxigênio. Portanto, esses números aqui, eles representam o número de mols de cada elemento por mol da substância. Teoricamente falando, então, a fórmula da nossa substância, ela deveria ser Fe 0,5, que é o número de mols do ferro, S 0,75 e O 3. Teoricamente, essa seria a fórmula da nossa substância.
No entanto, meu caro aluno, você bem sabe que na hora que a gente vai expressar a fórmula de uma substância, esses números que representam os índices de atomicidades têm que ser número inteiro. Então, o que a gente deve fazer para manter a proporção como sendo uma proporção de números inteiros? A técnica da matemática me diz que eu devo dividir todos eles pelo menor entre eles. Quando você pega uma proporção e divide todos os valores pelo menor entre eles, essa proporção ela não é alterada. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o número de mols de cada elemento e vamos dividir pelo menor entre eles. No caso, o menor entre eles seria 0,5. Só lembrando, galera, que eu estou fazendo esse procedimento porque essa proporção não deu inteiro, beleza? Se ela já tivesse dado número inteiro, você basicamente ia olhar para a fórmula, marcar a alternativa e acabou a questão. Mas como não deu número inteiro, estou fazendo esse procedimento. Dividindo todo mundo pelo menor entre eles aqui, ó, dividido por 0,5, aqui por 0,5 e aqui por 0,5. Meio dividido por meio vai dar 1. 0,75 dividido por meio vai dar 1,5. E 3 dividido por meio vai dar 6. Lembrando que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, basicamente, dobrei aqui os números. Vocês perceberam, meus queridos, que mesmo fazendo esse procedimento, a minha proporção insiste em não dar número inteiro. No caso aqui, ó, nós temos um número decimal. Quando isso acontecer, logicamente, você não vai dividir todo mundo pelo menor entre eles, porque o menor entre eles é 1. Então, você vai dividir por 1, não vai sair do lugar. Aí a técnica matemática ela me ensina o seguinte: qual é o menor número que eu devo multiplicar essa proporção para ela se transformar numa proporção de números inteiros? Vocês estão vendo aqui, ó, que o número que eu tenho que não é inteiro é 1,5. O menor número que eu devo multiplicar 1,5 para ele dar um inteiro é 2. Então, eu vou fazer isso com toda a proporção. Vou multiplicar aqui em cima por 2, vai dar 2. Multiplicar aqui por 2, eu vou ter 3. E multiplicar aqui por 2, eu vou ter 12. Lembrando que o que você faz com um, você tem que fazer com todos. Não pode multiplicar somente um, senão você vai acabar não mantendo essa proporção, tá certo? Então, se vai dividir um valor por um número, divide toda a proporção. Se vai multiplicar, multiplica toda a proporção. Então, meus queridos, acho que a gente já está basicamente caminhando para a resposta. A substância que nós estamos buscando, ela tem 2 ferros, 3 enxofres e 12 oxigênios. 2 ferros, 3 enxofres e aqui, ó, 3 vezes 4, 12 oxigênios. Resposta correta aqui da nossa questão, a alternativa na letra B. Lembrando que essa primeira questão, quis revisar aqui com vocês rapidinho, determinação de fórmulas. Vamos embora para a próxima que ainda tem mais coisa. Muito bem, galerinha. Segunda questão pintando na área. Lembrando, cada exercício que eu estou fazendo com vocês, eu vou subir um pouquinho o nível de dificuldade, tá certo? Para a gente tentar contemplar maior parte do campo que a estequiometria atua. Vamos embora para a segunda questão. Da UFMG diz o seguinte: em um tubo, 16,8 gramas de bicarbonato de sódio são decompostos pela ação do calor em carbonato de sódio sólido, gás carbônico e vapor de água. O volume de gás carbônico em litros obtido nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, supondo o rendimento da reação igual a 90%, é igual a quanto? E aí ele deu para a gente a massa molar do bicarbonato de sódio como sendo 84 gramas por mol. Vamos lá, meus caros alunos. A gente lembra que a estequiometria ela é feita em cima de uma reação química. Essa questão não deu para a gente a reação química. Então, o primeiro passo é você montar a equação que foi citada no texto da questão. Vamos lá, acompanha comigo, tá? Ele falou que em um tubo de ensaio, o bicarbonato de sódio foi decomposto. Então, num primeiro momento, você vai fazer a montagem dessa reação. Vamos aqui comigo. Bicarbonato de sódio, NaHCO3, que é uma espécie química sólida, foi decomposto. Aqui a questão falou. Foi decomposto pela ação do calor. Colocamos aqui, ó, o triângulozinho na seta reacional, que indica uma decomposição por aquecimento, uma pirólise, tá?
foi decomposto pela ação do calor em carbonato de sódio sólido, carbonato de sódio, Na2CO3 sólido, gás carbônico e vapor de água. Gás carbônico, CO2, mais vapor de água, H2O, no estado de vapor. Então essa aqui é a nossa reação. Tudo bem, meus queridos? Todo mundo lembra que estequiometria é fundamental você verificar o balanceamento da reação. Começando aqui o balanceamento pelo elemento sódio, que é o metal, nós temos 2 sódios aqui do lado direito, então nós precisamos de 2 sódios à esquerda. Então já acertei o sódio. Próximo elemento que eu vou acertar é o ametal. No caso, posso olhar logo para o carbono. Carbono, eu tenho 2 carbonos aqui do lado esquerdo, um mais um daqui, são 2 carbonos à direita, então carbono já está ok. Hidrogênio, vamos conferir, ó. Hidrogênio, 2 hidrogênios do lado esquerdo, 2 hidrogênios à direita, ok. Oxigênio, 2 vezes 3, 6 oxigênios à esquerda, aqui à direita 3, com mais 2 daqui são 5, com mais um oxigênio da água, 6. Beleza, a equação já está balanceada. Próximo passo, vamos ler a pergunta da questão, tá? Pergunta: qual é o volume de gás carbônico em litros? Então ele está fazendo para a gente uma pergunta referente ao gás carbônico. Ó. Ele quer saber qual é o volume do gás carbônico obtido em litros nas CNTP, supondo o rendimento da reação igual a 90%. Lembrando que essa parte de rendimento você vai deixar para o final. O rendimento a gente só calcula no final, depois que você já determinou a massa de produto que vai ser formada, tudo bem? Lembrando que a gente colocou para reagir 16,8 gramas de bicarbonato de sódio. Então, a questão, ela ofereceu para a gente a massa desse cara aqui, ó, a massa que ela está usando, e ela está perguntando da gente qual é o volume de CO2 obtido. Vamos lá para a estequiometria, galera. Próximo passo, vamos armar aqui a estequiometria. Para cada 2 mols de bicarbonato de sódio, nós vamos produzir 1 mol de CO2. Aqui na frente do CO2 não aparece nada, é como se tivesse 1 mol. Então a estequiometria é 2 mols de bicarbonato de sódio produzem 1 mol de CO2. No entanto, como a questão ela forneceu para a gente a massa do bicarbonato de sódio que será usada na reação, eu não vou jogar na regra de 3 mol, eu vou jogar a massa, tudo bem? Então vamos lá armar a regra de 3. São 2 mols de bicarbonato de sódio, 2 vezes a massa molar do bicarbonato de sódio, que foi dado na questão 84. 2 vezes 84 gramas de NaHCO3, 84 é a massa de 1 mol, são 2 mols, 2 vezes 84. Nós vamos produzir aqui, na primeira linha da regra de 3, 1 mol de gás carbônico. Vocês devem lembrar que na CNTP o volume referente a 1 mol de gás vale 22,4 litros. Então, 1 mol de gás carbônico na CNTP, 22,4 litros de gás carbônico. Qual é a massa de bicarbonato de sódio que foi usada? 16,8 gramas de bicarbonato de sódio são decompostos. Então, eu coloco aqui, ó, o 16,8, que é a massa do bicarbonato de sódio que foi usada, e aí eu vou achar aqui, ó, o meu X, que seria o volume de CO2 produzido. Tudo bem? Vamos armar então aqui a parte matemática. Esse meu X vai ficar igual aqui, meus queridos, multiplicando cruzado meios por extremos. 16,8 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 84. 2 vezes 84, meus queridos, vai dar 168, ok? Bom, o 16,8 com 168 eu posso simplificar. Aqui em cima sobra 1, aqui embaixo sobra 10. 22,4 dividido por 10, eu caminho uma vírgula aqui para a esquerda, nós teremos 2,24 litros de CO2 gasoso. Esse seria
o volume de CO2 gasoso se a reação rendesse 100%. Tudo bem? Lembra comigo que toda questão de estequiometria, a quantidade de produto que você obtém seria para a reação supostamente rendendo 100%. Como a questão foi muito clara e disse para a gente que o rendimento da reação vale 90%, você vai ter que calcular agora 90% do valor obtido. Então vamos calcular 90% desse valor aqui. Fazer direto, ó. Multiplicar isso aqui por 90%. 90% de 2,24 vai dar 2,016 litros de gás carbônico. Então, no final aqui, meus queridos, eu basicamente calculei 90% em cima da quantidade final. Calculei 90%, a reação só rendeu 90%, então eu vou obter, de fato, 2,016 litros de gás carbônico na SNTP. Tudo bem? Vocês perceberam aqui que uma questãozinha já um pouquinho mais elaborada e já trouxe também a questão do rendimento da reação. Vamos para o próximo exercício, subindo mais um pouquinho o nível de dificuldade nas questões. Acompanha aí. Vamos lá então para o nosso terceiro exercício de hoje, pessoal. Chegando uma questão do Enem de 2017. O enunciado diz o seguinte: a minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, representado pela letra R em porcentagem, definido pela expressão abaixo, aqui é a expressão que o Enem deu, em que N corresponde ao número de mols. Então, ele definiu aqui como sendo o rendimento o número de mols do produto dividido pelo número de mols do reagente limitante vezes 100. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme equação química. Aí o Enem aqui deu pra gente a equação. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de CH3Br e 80 gramas de NaOH é igual a quanto? Muito bem, meus queridos. Primeiro passo que eu fiz básico aqui da questão foi transformar essas massas em número de mols para facilitar a visão da estequiometria. Então aqui no caso do metanol, a massa da tabela periódica dele é 32. Então 32 dividido por 32, eu tenho 1 mol desse cara. A massa molar do CH3Br vale 95. Peguei 142,5 dividi por 95, resultado disso aqui deu 1,5 mols desse cara. E por último, nosso amiguinho NaOH. A massa molar dele é 40, como eu tenho 80 gramas, dividi 80 por 40, eu fiquei com 2 mols desse cara. Tudo bem? Agora, a gente verifica que a reação que o Enem deu pra gente já tá beleza, bonitinho, balanceada. Então, se essa reação já está balanceada, vamos escrever aqui a proporção estequiométrica. Proporção estequiométrica é, para cada 1 mol de CH3Br, que a gente coloca para reagir com 1 mol de NaOH, nós vamos produzir 1 mol de CH3OH. Eu não vou envolver o NaBr nessa conta, galera, porque a questão não está se referindo em absolutamente nada a respeito dele. Então, vou deixar ele aqui quieto, tá bom? Escrevi aqui na primeira linha a proporção, que é o balanceamento. Agora eu vou pegar o número de mols de cada um que eu calculei e vou jogar aqui embaixo. No caso do CH3Br, nós calculamos 1,5 mols, tá? Então, 1,5 mols CH3Br. Do NaOH, nós calculamos 2 mols de NaOH. E do CH3OH, nós calculamos que vai ser produzido, 32 gramas, que é referente a 1 mol. Então, a gente vai produzir 1 mol de CH3OH. Muito bem, meus queridos. A linha de cima é a proporção, a linha de baixo são os valores reais, aquilo que eu tenho de fato. Vocês perceberam que os valores, os números de mols que eu tenho, não seguem a proporção da reação, ou não estão dentro da proporção, porque a proporção é 1 reage com 1. Então, eu tenho que ter o mesmo número de mols de reagente. Como aqui você tem 1,5 e 2, vocês conseguem perceber que o NaOH é um reagente em excesso?
Se a proporção estequiométrica é 1 mol reage com 1 mol, 1,5 deveria reagir com 1,5 também. Então eu tenho mais NaOH do que o necessário para eu executar a reação. Então, o que a gente entende? Que o meu NaOH, ele aqui é o reagente em excesso. Então nós temos aqui nesses 2 mols uma quantidade em excesso, porque se a proporção é 1 reage com 1, 1,5 deveria reagir com 1,5. Lembra lá da estequiometria que se o NaOH é o reagente em excesso, quem está acompanhando ele é o reagente limitante. Portanto, o CH3Br aqui é o nosso reagente limitante. E para a gente calcular a quantidade de produto que uma reação forma, a gente sempre usa o reagente limitante, ok? E agora, para finalizar a questão, lembra que ele está perguntando qual é o rendimento da reação e ele te deu uma formulazinha para calcular esse rendimento? R é igual ao número de mols do produto que foi formado. Bom, pelos nossos cálculos, nós formamos 1 mol de produto dividido pelo número de mols do reagente limitante. O número de mols do reagente limitante que foi consumido vale 1,5 e o resultado dessa divisão nós multiplicamos por 100. Ou seja, a conta que efetivamente nós vamos fazer é 100 dividido por 1,5. 100 dividido por 1,5, meus queridos, aqui como resultado final, o nosso rendimento vai dar 66,66, vai dar uma dízima, tudo bem? Esse aqui é o resultado da questão. O valor que mais se aproxima de 66,6, arredondando o resultado aqui, ó, seria 67%. Uma questão boa de estequiometria, já incluindo a questão dos rendimentos. Tudo bem, meus queridos? Vamos agora para a última questão, subindo mais uma vez o nível, o grau de dificuldade dos exercícios. Vamos lá então, meus queridos, para a nossa última questão de revisão de estequiometria, tá bom? Como última questão, eu peguei uma super elaborada e aí nós vamos ter agora uma questão de nível de dificuldade bem avançado. Mas presta atenção e fica ligadinho que a gente vai devagar e você vai compreender. Questão da prova da UERJ de 2014 diz o seguinte: uma das técnicas empregadas para separar uma mistura gasosa de CO2 e CH4 consiste em fazê-la passar por uma solução aquosa de hidróxido de bário. Uma amostra dessa mistura gasosa, com volume total de 30 litros a 27 graus e 1 atm, ao reagir com hidróxido de bário, produz a precipitação de 98,5 gramas de carbonato de bário. A fração gasosa remanescente contém apenas CH4, nas mesmas condições de temperatura e pressão. O volume em litros de CH4 remanescente é igual a quanto? Aí as alternativas, 10 litros, 12, 15, 18 e a letra E dizendo pra gente 21 litros. Primeiramente, meus queridos, vocês conseguiram compreender o que o enunciado quis dizer? Você vai separar uma mistura gasosa contendo CO2 e CH4. Nós lembramos que toda mistura gasosa é uma mistura homogênea. Portanto, não teria como você separar o CO2 e o gás metano usando uma técnica física. Então, nesse caso, o método mais interessante é fazer um desses componentes reagir com algum tipo de substância. Nesse caso, pelo que nós entendemos da leitura da questão, ele vai borbulhar esses dois gases numa solução aquosa de hidróxido de bário e apenas um deles vai reagir. E o cara que vai reagir é o CO2. Sabe por quê? A solução de BaOH2 é uma solução básica e, logicamente, por ser uma base, ela vai reagir preferencialmente com uma substância de natureza ácida. Lembra aos senhores que metano não tem nenhuma característica ácida nem básica. Agora, o CO2 ele é um óxido de natureza ácida. Portanto, o nosso BaOH2, que é a solução de hidróxido de bário, ela vai reagir com o gás carbônico, ou seja, uma reação entre um ácido e uma base. Lembrando que o CO2 é um óxido ácido. Essa reação é neutralização. Como toda neutralização, nós vamos ter a formação de sal e água. O sal que é produzido na reação, de acordo com o enunciado, é o BaCO3,
E, logicamente, por ser uma reação de neutralização, nós teremos também a formação de água. Então, o primeiro ponto dessa questão é você montar a equação da reação que não foi mencionada de maneira direta no enunciado. Mas o cara falou que a gente tem uma base e essa base eu já saquei que ela vai neutralizar uma das substâncias ácidas que está na mistura gasosa. Tudo bem? Meus queridos, aparentemente a nossa equação está balanceada, não é? Um bário de cada lado, 2 hidrogênios, oxigênio 3 mais 1 daqui 4 e 4 oxigênios do lado esquerdo. Então, equação devidamente balanceada. Se a equação está devidamente balanceada, eu vou começar aqui pela proporção estequiométrica. Para cada 1 mol de CO2, nós vamos produzir 1 mol de carbonato de bário. A estequiometria entre eles é 1 para 1. 1 mol de CO2 tem 44 gramas. 1 mol de carbonato de bário tem 197 gramas. Então, a proporção é 44 gramas de CO2 produz 197. Mas, professor, por que o senhor está colocando aqui na estequiometria o carbonato de bário? Porque vocês lembram que ele falou no final do enunciado, produz a precipitação de 98,5 gramas de BaCO3. Isso significa que se eu sei a quantidade de BaCO3 que foi produzido, eu posso achar a quantidade de CO2 que reagiu. E esse X aqui, meus queridos, vai dar 22 gramas. Se esse X aqui vai dar 22 gramas, 22 gramas de CO2 correspondem a 0,5 mols desse gás, porque a gente lembra que a massa molar do CO2 vale 44. Então, você pode fazer a estequiometria como eu fiz aqui, estequiometria em massa, ou se você quiser já obter direto o número de mols, jogaria no lugar do 44, 1, dá exatamente no mesmo. Muito bem, meus queridos, vejam bem, agora eu já sei que a minha mistura gasosa ela tem meio mol de CO2. Do total do número de mols que existe nessa mistura gasosa, meio mol é CO2. O que eu vou fazer agora? Vocês lembram que a questão ela deu para a gente o volume da mistura gasosa, a temperatura e a pressão. Galera já está por dentro que com volume, temperatura e pressão, nós achamos o número de mols através da equação de Clapeyron, a famosa PV igual a nRT. Então eu vou jogar aqui, a pressão total do nosso sistema, da mistura gasosa, vezes o volume do recipiente é igual ao número de mols total vezes RT. A pressão total da mistura gasosa vale 1 atm. O volume da mistura gasosa vale 30 litros. O número de mols total, que é o número de mols dos dois gases somados, é o que eu estou querendo achar. O valor de R para pressão em atm, 0,082, e a temperatura 27 graus, passando para Kelvin, a gente acha 300. Quando você fizer esse cálculo aqui, meus queridos, para isolar o número de mols total, fez as contas, tudo bonitinho, isso aqui vai dar 1,2. O resultado dessa operação matemática dá 1,2. Agora um detalhe. Vocês lembram que esse 1,2 é o número de mols total, ou seja, ele corresponde ao somatório do número de mols do CO2 e do metano. Por que eu achei o número de mols do CO2? Agora eu acho que vocês já sacaram a parada. Desse 1,2, que é o número de mols total, meio mol é CO2 e a diferença para 1,2, que é 0,7, corresponde ao número de mols do metano. Bom, se eu sei o total e sei o número de mols de um dos gases, fiz a diferença e achei o número de mols do metano. Agora eu sei exatamente a quantidade de cada um desses gases que havia na mistura gasosa inicial. Como ele quer saber? Pergunta da questão. É o volume em litros de CH4 remanescente? Nós lembramos que o volume é proporcional ao número de mols. Portanto, vocês lembram que o número de mols total vale 1,2. Se o número de mols total vale 1,2, esse número de mols total é proporcional ao volume total de 30 litros. Então, aplicando aqui a regra de 3,
o número de mols total dos gases é proporcional ao volume total. Como a questão quer saber o volume em litros de CH4 remanescente, a quantidade de CH4 que a gente tem na mistura gasosa é 0,7. Então, 0,7, que é o número de mols só do metano, proporcionalmente terá um valor de x litros. E esse x aqui, meus queridos, dá a resposta final da questão, 17,5 litros de CH4. Esse é o volume de metano remanescente, ou seja, o que sobrou da reação. 17,5, a alternativa mais próxima, letra D de dado, 18 litros. Questão puxada essa, não, meus queridos? Tira um print aqui desse quadro para depois você analisar isso aí com bastante carinho. E foi isso, meus queridos, nossa mega revisão de química sobre estequiometria, um assunto que normalmente a galera tem bastante dificuldade. Eu tive todo um cuidado de selecionar essas questões junto com vocês para a gente tentar passar por todo o assunto. A gente viu um pouquinho de cada, desde a parte de determinação de fórmulas até essas questões mais complexas, como essa última de estequiometria. Galera, o meu objetivo aqui é levar para vocês química gratuita e de qualidade. Ajude o canal Sala da Química no YouTube a crescer. E para você fazer isso é muito fácil. Basta apertar no botão do like e compartilhar o vídeo com a galera. Quando você manda esse vídeo para os seus colegas, a gente estende essa comunidade e cada vez eu consigo levar mais conteúdo de mais qualidade para vocês que me acompanham aí. Vou ficando por aqui, não esquece de qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Logo mais a gente volta para a nossa próxima aula dessa mega revisão de química para a prova do Enem. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom, galera? Forte abraço para vocês, meus queridos. Até a próxima. Valeu!